Meu nome é Esdras Lovo, eu sou professor de Direito Empresarial na graduação e pós-graduação, advogado militante. No encontro anterior, nós começamos a falar a respeito dos títulos de crédito. Falamos da teoria geral dos títulos de crédito, demos aí uma ênfase no conceito, nas características fundamentais que o título de crédito tem, cartularidade, literalidade, abstração. Falamos de endosso, de aval, a diferença entre eles, enfim, esses tópicos referentes aí à teoria geral do título de crédito. Hoje nós vamos falar a respeito dos títulos de crédito em espécie. Vamos falar especificamente aí da nota promissória, da duplicata, do cheque e também da letra de câmbio. Com relação aos títulos de crédito, é bom lembrar que o título de crédito nada mais é do que um documento formal que confere ao seu portador um direito literal e autônomo, que são características básicas do título de crédito. E ainda lembrar que a grande finalidade do título de crédito é fazer com que haja circulação de riquezas. No caso da nota promissória, é um título de crédito antigo, muito utilizado e às vezes a sua utilização negligenciada. Primeira característica da nota promissória é que, como o seu próprio nome diz, ela é uma promessa de pagamento, ou seja, nós temos aí a intervenção de duas partes, o emitente e o beneficiário, no caso, e pode acontecer eventualmente avalistas, endossantes. Porém, essas duas figuras são as principais. Repito, o mais importante, a nota promissória nada mais é do que uma promessa de pagamento. Nela nós temos algumas características ou elementos que são fundamentais. Dentre eles, a palavra nota promissória, que deve constar desse documento, ou seja, é um documento que não exige uma formalidade tão grande quanto a do cheque, por exemplo. Nela nós podemos, através aí de computador, através de escrita manual, elaborar uma nota promissória. Basta que a vontade das partes neste momento para efetuar isso. Ao estabelecer no título, conforme nós começamos a falar, a palavra nota promissória, depois colocaríamos aí o valor nominal e o valor por extenso. Deve ser colocado também a quem se destina, ou seja, ao beneficiário, o local de emissão, a data de vencimento, a assinatura do emitente. Esses são os requisitos considerados essenciais. Cada um deles tem uma particularidade com relação à assinatura. Quais os meios, as maneiras que podem ser postas as assinaturas? Nós temos a principal delas, que é aquela efetuada de próprio punho, onde o emitente faz a sua assinatura, ou ele pode fazer também através de mandato, que é uma forma pouco usual, mas também permitida, e ainda através da chancela. Nós vamos detalhar um pouco mais a questão da chancela, esses outros meios, quando falarmos aí a respeito do cheque, onde é largamente utilizado ou são utilizadas estas maneiras para assinatura. Da ANP é bom lembrar ainda com relação ao título que nós chamaríamos aí de título incompleto, ou seja, se ficar algum desses elementos a serem completados posteriormente. Vale lembrar que esse título incompleto, ele funcionaria como um contrato de preenchimento. Em regra, o que acontece? As pessoas não se preocupam. Se eu peço, por exemplo, para que alguém dê uma garantia e nessa garantia é exigido um cheque, as pessoas normalmente relutam em oferecer, em deixar esse cheque em garantia. Porém, ao pedir uma nota promissória, não há uma preocupação das pessoas em assinar uma nota promissória em branco até. Muito utilizada no comércio, quando são efetuadas vendas a prazo. Normalmente o empresário, o comerciante, ele exige como garantia algumas notas promissórias. E as pessoas
assinam naquela boa intenção, pensando que aquele documento não representa nada. Porém, nós sabemos, já afirmamos isso, que a ANP é um título de crédito, é um título executivo extra ou extrajudicial, em que confere ao portador, ao credor, a possibilidade de execução instantânea, desde que ela não esteja prescrita, é óbvio. Portanto, nós devemos observar aí que o preenchimento da ANP deve ser feito de maneira correta, ou seja, preencher todos os campos, valor por extenso, data de vencimento, o local onde ela está sendo emitida, a assinatura principalmente, enfim, não deixar nenhum campo em branco, porque se o credor ou portador de má fé quiser posteriormente fazer um preenchimento acima daquele valor, acima dos valores pactuados ou em datas diferentes, ele simplesmente poderá fazê-lo e, como consequência, será difícil fazer prova ao contrário neste caso. Outro aspecto importante na nota promissória é com relação ao vencimento. Nós temos duas formas aí básicas de vencimento: o vencimento normal e o vencimento considerado extraordinário. O vencimento normal é aquele pactuado pelas partes e consignado na ANP. Já o extraordinário, ele ocorre principalmente nos casos de falência, quando for decretada a falência, e de insolvência. Nesses casos, antecipará ou serão antecipados esses vencimentos. Outro aspecto também que é relevante na nota promissória e representa inclusive uma vantagem é com relação à prescrição. Nós sabemos que o prazo prescricional é aquela possibilidade que o credor ou portador tem de executar, de promover a ação de execução, aquela ação rápida que nós já comentamos alguma coisa sobre ela. Nesse caso, o portador tem o prazo prescricional contra o emitente, o prazo de 3 anos, ou seja, ele vai poder promover esta ação de execução nesse prazo de 3 anos. Já o portador contra o endossante, esse prazo é de 1 ano. E do endossante contra o endossante, esse prazo é de 6 meses. Como que funciona isso? Bom, o do portador contra o emitente e do portador contra o endossante, é óbvio que esse prazo começa a correr a partir do vencimento da ANP. Já no caso de endossante contra endossante, esse prazo prescricional vai começar a correr da data em que ele pagou, ou seja, se ele foi executado e teve que fazer esse pagamento, após a data desse pagamento começa a correr o prazo prescricional aí de 6 meses para que ele possa ingressar com esta ação contra o outro endossante. Em linhas gerais, da ANP é um título básico, fácil, são esses assuntos que nós tratamos. O ponto mais importante que eu acredito com relação à ANP foi esta questão que nós mencionamos de não preencher o título, não deixar de preencher o título, ou seja, deixar alguns elementos em branco, porque isso certamente trará enormes problemas para aquele que estará emitindo. Hoje, em regra, nós temos vistos aí diversas ações na tentativa, na busca de anular a nota promissória, tendo em vista a abusividade no preenchimento posterior, quando se trata aí de notas promissórias assinadas em branco ou incompleta. Nós vamos falar agora a respeito da duplicata. A duplicata também é um título de crédito. Uma grande diferença dela é que a duplicata é um título de crédito causal, ou seja, ela advém de uma nota fiscal ou de uma fatura. O que acontece? Para que haja a emissão da nota fiscal, naturalmente haverá a venda de um produto ou a prestação de um serviço, e a partir daí, desse documento, onde consta a quantidade, a qualidade, preço, aquelas características principais do serviço ou do produto oferecido, vendido, o portador, o emitente, no caso da nota fiscal, ele terá a possibilidade de emitir aí um título de crédito chamado duplicata. Hoje,
em regra, o que acontece? As grandes empresas ou as médias e pequenas utilizam desse sistema. Há a emissão da nota fiscal, ele, consequentemente, estando precisando aí de capital de giro, alguma coisa, ele emite as duplicatas com os vencimentos pactuados, 30, 60 e 90 dias, e às vezes já promove o desconto dessas duplicatas no sistema bancário. O que acontece no caso dessas duplicatas? Como que ela funciona? Falamos que a nota fiscal ela é de emissão obrigatória, compulsória. Já a duplicata é um título de crédito de emissão facultativa, onde, no caso, o emitente vai utilizar-se desse título para a circulação dessas riquezas. Quais as espécies de duplicatas que nós temos? Nós podemos ter uma duplicata única, uma duplicata em série, nós temos uma duplicata escritural, que daqui a pouquinho nós vamos melhorar aí, que é o que está acontecendo na atualidade, e também, infelizmente, a chamada duplicata simulada, que trata de crime. Vamos falar então desses requisitos essenciais que devem conter aí a duplicata. Da mesma forma que a nota promissória, ela tem algumas características, ela tem alguns elementos, alguns campos que obrigatoriamente devem ser observados sobre pena de nulidade. Nós temos as figuras que intervêm também dentro da duplicata, que seria no caso aí o sacador, o emitente e o sacado. Nesse caso, o que vai acontecer? Esse sacador, emitente, é aquela pessoa que vendeu a mercadoria ou o serviço ou prestou serviços, e o sacado será aquele que recebeu, que aproveitou desse produto ou do serviço, que obviamente será, no caso, o devedor. Com relação à duplicata, ela tem um funcionamento, a duplicata convencional, ela tem uma trajetória. Ao emitir a nota fiscal e posteriormente o título de crédito, a duplicata, o que deve ser feito? Como regra, ele deve enviar para o sacado, no prazo de 30 dias, esta duplicata, para que o sacado aceite esta duplicata. E nesse caso, ele tem o prazo de 10 dias para aceitar e devolver esta duplicata aí ao sacador. Nós sabemos hoje que praticamente não funciona desta forma mais, justamente em razão da chamada duplicata escritural. Como que funciona uma duplicata escritural e quais as diferenças entre uma e outra? Na duplicata escritural, nós temos, na verdade, a empresa, ao faturar, ou seja, ao vender os seus produtos ou seus serviços, ela, em regra, via de regra, ela faz isso através de meios eletrônicos. E durante o dia, ao fechar as vendas daquele dia, ela emite todas aquelas notas fiscais, e a partir dessas notas fiscais, ela gera um arquivo. Ao invés de emitir a duplicata, o papel, esse título literal que nós conhecemos, ela gera um arquivo virtual, um arquivo eletrônico, e faz a transmissão desse arquivo para o banco. O banco, ou uma instituição financeira, ela faz o seguinte: ela trata esse arquivo, emite o que nós conhecemos aí pelos boletos bancários e transmite, leva aos sacados. Ou seja, hoje é natural nós recebermos, quando compramos algum produto ou tenhamos o benefício da prestação de um serviço, recebemos os boletos para pagamento. Então nós sabemos que aí está um assunto que até agora a lei não tratou adequadamente, mas nós perdemos uma característica, ou se não perdemos, ela está minimizada, que é exatamente a literalidade, não é verdade? Que a literalidade, tudo aquilo que está no título escrito, só vale aquilo que está escrito. E nesse caso nós temos o boleto. E uma outra característica que fica prejudicada é a cartularidade, que nós já mencionamos. O que é a cartularidade? Há uma confusão entre a cártula e o direito que nela contém. Ou seja, para que eu possa exercitar o meu direito, obviamente, eu preciso do original, eu preciso da cártula para exercitar este meu direito. Tanto é verdade que, ao promover uma execução,
não é aceito eu juntar uma cópia, nem que for autenticada, no processo. Naturalmente, o juiz exige que o documento acostado na inicial seja original e não a cópia. E no caso do boleto? Fica aí já uma pergunta. Será que o boleto pode ser considerado um título de crédito? Pode ser considerado, já que ele está substituindo, na verdade, aí, aquela duplicata formal, convencional que nós conhecemos? Não. A prática, o dia a dia, a utilização tem sinalizado no seguinte sentido. Eu posso, numa eventual protesto, eventual execução, no eventual pedido de falência, suprir esta cartularidade através de outros documentos. Quais são eles? Eu posso juntar, eu posso protestar este boleto e também posso promover uma execução com o boleto bancário. Como? Eu devo juntar a nota fiscal, que é obrigatório, eu devo juntar aquele canhoto de entrega da mercadoria ou da prestação de serviço, eu devo juntar ainda o protesto, quando ele for necessário, e obviamente, o boleto bancário que, em regra, a maioria das empresas hoje, tendo em vista essa necessidade, já consta nesse boleto praticamente todos os campos ou todas as características que teria uma duplicata convencional. Então, a grande diferença é essa. No mundo informatizado, rápido, ágil que nós estamos hoje, aquela antiga duplicata que tinha aquela característica, que era enviada para o sacado, para que ele aceitasse e devolvesse, praticamente ela não existe mais. Não é possível que se faça dessa forma. Hoje, só relembrando, fatura-se, emite, portanto, a nota fiscal. Na sequência, ao invés de emitir o papel duplicata, gera-se um arquivo virtual contendo essas duplicatas. Esse arquivo é enviado via internet, intranet, outros meios eletrônicos para o banco. O banco se encarrega de emitir esse boleto bancário, enviar para o sacado. O sacado, ao fazer o pagamento, aquele dinheiro é creditado na conta do banco e, consequentemente, credita a conta aí do sacador. Então, em linhas gerais, o boleto bancário funciona desta forma e ele tem substituído a duplicata convencional desta forma. Fica, então, esta dúvida se este boleto bancário é ou não um título de crédito. Não é um título de crédito, ele não está revestido dessas características formais, ele não é previsto, não está previsto em lei com todas essas características. Porém, tendo em vista o costume, a prática e tudo mais, é possível promover execução, protesto, pedido de falência ao juntar aqueles documentos que nós mencionamos anteriormente. Um aspecto importante que nós falamos aqui é com relação ao aceite. Quando falamos em aceite, o que é esse aceite? O aceite nada mais é do que uma declaração unilateral, no caso do sacado, comprovando, demonstrando que ele está de acordo com aqueles valores, com tudo aquilo que foi entregue para ele no caso. Então, ao aceitar, ele declara expressamente que está de acordo com o valor, com o prazo, enfim, com as condições pactuadas aí com o vendedor, o prestador de serviços, etc. Nesse caso, ele tem a alternativa de não aceitar. Quando que nós não precisamos aceitar uma duplicata? Em regra, o que ocorre? Se você compra uma determinada mercadoria e esta mercadoria ela é entregue com uma cor diferente, com quantidade diferente, ou seja, qualquer irregularidade que ocorra com relação àquela compra que você fez, com relação àquele serviço prestado, você tem a alternativa de não aceitar nem a entrega daquelas mercadorias e muito menos a duplicata ou boleto bancário. Qual que é o caminho ideal, o caminho correto para que se faça isso e não tenha prejuízo depois? Na nota fiscal, no verso da nota fiscal, o que você pode fazer? Fazer uma declaração que você está devolvendo aquelas mercadorias, pois elas não estão de acordo com aquilo que foi pactuado, que fora pactuado. Tira uma cópia, tira um xerox, guarda isso com você e devolve tudo. No caso da duplicata, da mesma forma, se você pactuou R$500 com vencimento no dia 10, mandam para você
R$550 com vencimento dia 5. O que você vai fazer? Não aceita, devolve aquela duplicata, devolve aquele boleto, lembrando que sempre você deve consignar, deve registrar no verso da nota fiscal e também no verso da duplicata ou da nota promissória o motivo pelo qual você não está aceitando. Além desses aspectos genéricos aqui da duplicata, que é um título, como eu disse no princípio, ele é um título de crédito causal, ou seja, qual a causa? Eu não posso aleatoriamente emitir uma duplicata. Ela vem naturalmente de uma nota fiscal. Há uma prática no mercado, infelizmente, disse no princípio também, que algumas empresas, alguns empresários irresponsáveis se utilizam da chamada duplicata simulada. O que é essa duplicata simulada? Ele não efetuou venda, ele não prestou nenhum serviço, ele não emitiu nenhuma nota fiscal, porém, ao necessitar de dinheiro, ao necessitar de caixa para pagar os seus funcionários, os seus fornecedores, enfim, para girar a sua empresa, ele simuladamente emite uma duplicata e faz um desconto dessa duplicata através de banco, através de factorings. O que acontece? Quando no vencimento ele consegue honrar esta duplicata, ou seja, pagar, tudo bem, não teria problema nenhum. Mas chega um ponto em que ele não consegue, porque ele desconta essa duplicata numa factoring, num banco, e no vencimento ele continua não tendo caixa suficiente para bancar aquela duplicata, para resgatar aquela duplicata simulada que fora emitida. Qual que é o resultado? Prejuízo, descrédito no mercado, que as pessoas passam a não acreditar no título de crédito. E o que é pior? Às vezes o nome de algumas empresas é indevidamente protestado, a empresa tem custos, despesas para conseguir impedir, brecar, paralisar esse processo injusto. Na verdade, aquele empresário não recebeu mercadoria nenhuma, não recebeu nenhuma prestação de serviços, porém, ele recebe aquela duplicata, aquele boleto cobrando. Então, nesse caso, a duplicata simulada, ela é um crime que está previsto aí no artigo 172 do Código Penal. Ela tem a possibilidade de ser anulada através de ação própria. Aquele que sofreu esta duplicata simulada, é claro, deve ingressar aí com essa anulação, se possível, cumular esta ação de anulação com indenização por danos materiais, morais, etc. Ainda com relação à duplicata, nós temos o prazo prescricional, que também é um tanto quanto elástico e importante. Conforme a nota promissória que nós falamos agora mesmo, o prazo dela é o mesmo. Então, ele tem o sacador contra o sacado, contra o emitente, ele tem o prazo de 1 ano para promover aí esta execução, senão ele vai acontecer a prescrição. Já com relação aos endossantes e avalistas e demais coobrigados, esse prazo passa a ser de 1 ano. Finalmente, para encerrarmos aí esse tópico com relação às duplicatas, nós temos a chamada triplicata. O que é a triplicata e quando ela deve ser emitida? Triplicata nada mais é do que uma cópia fiel da duplicata. Eu devo emitir a triplicata quando há extravio, quando há perda daquela duplicata original. A lei permite, faculta que haja a emissão da triplicata e você consegue fazer com que ela circule riqueza da mesma forma, descontar em bancos, passar para terceiros e tudo mais, da mesma forma em que a duplicata convencional. Então, nesse caso, a duplicata, percebemos que é um título, relembrando, causal, de extrema importância hoje no mercado como um todo, porque quem utiliza a duplicata em larga escala são, em regra, os comerciantes, os prestadores de serviços, os empresários, e há esta circulação de riquezas de uma forma ampla. Outro aspecto interessante da duplicata é a possibilidade e a grande aceitação pelas instituições financeiras, pelos bancos,
de fazer descontos dessa duplicata. Ou seja, se naquele momento o empresário precisa de dinheiro e ele não tem, mas ele tem títulos de créditos, a exemplo da duplicata em sua carteira, o que ele faz? Ele promove esse desconto e transfere para o banco esta cobrança, esse recebimento, e ele já antecipa aquele dinheiro e começa a pagar os seus funcionários, a comprar mercadorias, enfim, girar aquele negócio através desse título de crédito extremamente utilizado, principalmente agora nesta nova forma, através da duplicata escritural, gerando assim essas riquezas e facilitando a vida aí dos empresários. Agora nós vamos falar um pouco a respeito do cheque. O cheque também é um título de crédito, embora haja alguns autores que não o considera como título de crédito. Porém, o entendimento majoritário é que, ainda que seja por pouco tempo, ele é considerado um título de crédito. Porque o que acontece? Uma pessoa pode emitir um cheque e aguardar ali por 15, 20 minutos, a hora que o banco abre, e ir ao caixa e fazer um saque chamado aí na boca do caixa, popularmente conhecido. Ainda que seja por esse espaço curto de tempo, ele é considerado um título de crédito, com aquela grande missão, fazer com que haja a circulação de riquezas. Antes de aprofundar mais nos títulos, no cheque, no título de crédito cheque, é importante lembrar que da forma em que nós usamos o cheque hoje, ele está fadado ao desaparecimento. Por quê? Praticamente as pessoas não acreditam mais nesta forma desse título de crédito. Primeiro, eu atribuo um grande problema aos próprios bancos. O que acontece? Em regra, os gerentes de banco têm aquelas metas a serem cumpridas e abrem contas para praticamente qualquer pessoa, sem fazer uma análise mais detalhada, um cadastro mais ponderado para ver se aquela pessoa tem condições para estar com aquele talonário de cheques. O que acontece? Ele pega esse talonário e começa indiscriminadamente a emitir esses cheques. Portanto, além dessas pessoas que não têm condição e aquelas que também têm condição e têm utilizado o cheque de uma maneira fraudulenta. Qual que seria a solução? É o que vem ocorrendo, ainda que timidamente, aqui no Brasil, mas é uma tendência muito forte que nós passamos a utilizar aí o chamado cheque eletrônico ou o Smart Card, conhecido, o cartão inteligente, onde na hora em que eu necessito, por exemplo, eu vou abastecer meu carro num posto de gasolina, eu já passo na máquina, naquele momento verifica-se se na minha conta corrente há saldo disponível, se houver ele já autoriza aquela operação e deixa aquele saldo bloqueado, reservado na minha conta corrente. Isso é bom para todo mundo. Bom para o emitente, e bom para para o credor, no caso aí, que ele terá a certeza absoluta de que ele não vai ter o problema que o cheque convencional tem demonstrado. O cheque, portanto, esperamos que não demore muito para que aconteça isso, que nós tenhamos cultura, que nós tenhamos equipamentos, que nós tenhamos condições de fazer a utilização em larga escala do cheque eletrônico, fazendo com que esse cheque convencional, que nós conhecemos aí no papel, que é emitido pelos bancos, porque ele é um documento considerado formal, o cheque, no caso, isso não existe com relação à duplicata e nem à nota promissória, mas no caso do cheque, sim. Ele é regulado através de normas do Conselho Monetário Nacional, que determina aos bancos o formato que esse cheque deve ter, as seguranças, as linhas de segurança que ele tem. Assim, ele é considerado formal, tendo em vista que só as instituições financeiras e aquelas assemelhadas podem emitir aí esses cheques. Então, com uma introdução para falar a respeito do cheque, em linhas gerais, é isso. Mas, tecnicamente, nós ainda temos esse cheque papel, que ele é utilizado em larga escala, de uma maneira totalmente deturpada, que é
como conceito, o que nós temos do cheque? O cheque nada mais é do que uma ordem de pagamento à vista, ou seja, uma ordem de pagamento à vista. E como nós utilizamos ele? Nós utilizamos, na verdade, como uma promessa de pagamento. Ao emitir um cheque chamado aí por alguns pré-datado, mas mais corretamente pós-datado, nós não estamos fazendo uma ordem de pagamento à vista, e sim fazendo uma promessa de pagamento. Então nós estaríamos desvirtuando as suas funções básicas, precípuas e passando. Mas é assim que funciona, principalmente no Brasil e no comércio de uma maneira geral. Do título de crédito, cheque, nós falamos que este conceito, ele é então uma ordem de pagamento à vista, em que o emitente dá esta ordem ao beneficiário contra um sacado. Nós teremos aí 3 participantes, ou seja, 3 intervenientes. O sacador, que é o emitente, o beneficiário e o sacado, que nesse caso é o banco. Além dessas figuras intervenientes, vale lembrar que o cheque ele tem alguns requisitos também considerados essenciais. Já falamos agora mesmo que ele é formal, ou seja, ele só é emitido por instituição financeira de acordo com as normas aí do Banco Central, disciplinadas através do Conselho Monetário Nacional. Além aquelas características básicas como valor por extenso, nominal, local de emissão, assinatura. No caso da assinatura, é importante lembrar que ela deve ser feita daquelas 3 formas, ou de próprio punho, que é a mais convencional, ou através aí de mandatário, ou ainda uma chancela. Conforme falamos no começo, o cheque ele está fadado ao desuso, porque hoje praticamente nós utilizamos aí a via eletrônica para fazer crédito em conta, e com isso tem eliminado o cheque convencional. Mas vamos lembrar aí de como funciona isso. No caso de mandatário, imagine a seguinte situação: se tem um dono, um presidente de uma empresa, é óbvio que ele não teria condições de ficar assinando todos os cheques. O que ele faz então? Através de uma pessoa em que ele dá esses poderes, ou seja, essa pessoa seria um mandatário, na verdade ele passa a assinar um diretor financeiro, um gerente financeiro ou uma outra pessoa a quem ele confia, a quem ele dá esses poderes para que em nome dele faça a assinatura desses cheques. Uma outra forma também rápida que foi muito utilizada através da chancela. A chancela nada mais é do que um equipamento que deve ser registrado em cartório e deve ser guardado sob muita segurança, onde ela, em linhas gerais, ela praticamente faz um carimbo no cheque, constando ali o desenho daquela assinatura do emitente aí que foi devidamente registrada. Então essas são as 3 formas de possibilidade de assinar um cheque: de próprio punho, através de mandatário, e essa na chancela. Um aspecto extremamente importante com relação ao cheque é a apresentação. O que é essa apresentação? Apresentar nada mais é do que o ato de submeter o cheque para pagamento, ou através das câmaras de compensação, no caso de depósito, ou ainda quando eu apresento ele no caixa para fazer o saque, ou ainda se eu levar esse título para que o próprio emitente efetue o pagamento. Por que a apresentação é extremamente importante? No caso do cheque, nós temos o prazo de 30 dias para fazer essa apresentação, quando se tratar de cheques emitidos na mesma praça, ou ainda 60 dias se se tratar de outra praça ou um outro país. Como funciona essa questão da apresentação? Primeiro, é importante alguns aspectos que às vezes também são negligenciados. A apresentação, ela deve ser feita nesse prazo, 30 ou 60 dias, por alguns motivos importantes. Primeiro deles, o prazo prescricional vai começar a correr a partir do termo ou do término desse prazo de apresentação. Então, se nós temos 30 dias para apresentar um cheque na mesma praça,
eu somo a esse prazo 6 meses, que é o prazo de prescrição. Se esse cheque foi emitido em outra praça ou ainda em outro país, eu tenho prazo de 60 dias para fazer a sua apresentação e após esses 60 dias começa a correr o prazo prescricional de 6 meses. Esse é um aspecto importante que é com relação à prescrição. Outro, se acontecer de o cheque não ser apresentado nesse prazo de 30 ou 60 dias, conforme nós já falamos, o credor ou o portador, ele vai perder o direito de executar os cobrigados. Quem são os cobrigados? Os endossantes, se acontecer, os avalistas, se acontecer. Então é muito importante. Outro aspecto, o emitente, ou seja, o devedor, no caso, o sacador, o que pode ocorrer? Ele, ao dar o cheque e o beneficiário não fazer a apresentação nesse prazo previsto, e se naquele momento ele fizer a prova que durante o prazo de apresentação ele deixou fundos suficientes, o que vai acontecer? Ele vai ter dificuldades para fazer aquele recebimento. Não significa que ele não vai receber, porque senão nós estaríamos aí diante de um enriquecimento ilícito, um enriquecimento sem causa. Não significa isso, mas pode apresentar uma dificuldade aí para o beneficiário receber nesse caso. Então, repetindo, a apresentação ela é de extrema importância por causa desses dois aspectos. Primeiro, observar o prazo, que é de 30 dias na mesma praça, ou de 60 dias fora da praça ou em outro país. A partir do prazo de apresentação, começa a correr o prazo prescricional. Então, há uma certa confusão. Já que o prazo prescricional para o cheque é de 6 meses, então o que acontece? Eu conto 30 dias da emissão até o prazo de apresentação. Então eu tenho um termo de apresentação. Após esse termo, começa a correr o prazo de 6 meses, que deve ser somado a 30 ou a 60 dias, conforme nós já mencionamos. Nós temos, com relação ao cheque, algumas formas de transmiti-lo. Então eu posso ter um cheque com uma cláusula à ordem, eu posso ter um cheque com uma cláusula não à ordem, que nós falamos disso no nosso encontro anterior. O que significa isso? Eu posso bloquear, ou seja, eu posso impedir que um cheque circule como se ele fosse um título de crédito, colocando a cláusula não à ordem. De maneira geral, como que está escrito lá no título? A quantia de X reais a determinada pessoa ou a sua ordem. Então lá no finalzinho daquela linha está escrito ou a sua ordem. O que é esta ou a sua ordem? Então pode ser aquela pessoa a quem eu estou nominando ou a quem aquela pessoa determinar. Como que ele vai fazer isso? Através do endosso. Então se está nominal aquela pessoa e ele endossa, o que ele está fazendo? Ele está transmitindo a titularidade a uma terceira pessoa. Esse é o funcionamento convencional. Ele pode, portanto, limitar essa circulação colocando a cláusula não à ordem. Ele estará declarando que ele não quer que o cheque circule como um título de crédito. Nesse caso, se houver a circulação, ela vai funcionar como uma mera cessão civil de crédito e não como um título de crédito. Portanto, eu perco aí algumas garantias. Do cheque, é importante, é impossível falar do cheque e não falar do famigerado cheque pós-datado, que nós conhecemos e que é largamente utilizado no comércio de uma maneira geral. O cheque pós-datado, ele não tem previsão legal, porque nós temos artigos na Lei 7357, especificamente o artigo 32, onde ele diz o seguinte, que o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Qualquer coisa que esteja escrita, ela não será considerada válida. Portanto, ao escrever lá, bom para o título, para o banco, que é o sacado, isso não representa nada. Se eu se eu preencho um cheque e faço o pós-datado, o portador, se ele imediatamente se dirigir ao banco e naquele momento houver fundo suficiente, o que vai acontecer? É possível que ele faça o saque desse dinheiro, porque, conforme o artigo 32, o cheque
é uma ordem de pagamento à vista e considera-se não escrita qualquer cláusula de restrição que eu colocar. Então, ao colocar bom para uma determinada data, isto serve apenas ou representa apenas um acordo entre as partes, ou seja, um contrato entre as partes, nada mais. Com relação ao cheque pós, o que é importante lembrar, já que ele não tem previsão legal, porém, ele é largamente utilizado no comércio, conforme nós já falamos, o que tem acontecido? Qual o maior problema? Qual a maior preocupação que nós temos visto e percebido? Ao emitir um cheque pós-datado, as partes, na verdade, elaboram um contrato. Porque ao comprar uma determinada mercadoria e passar como pagamento, que deveria ser uma ordem de pagamento à vista, mas ele é dado pós-datado, o que acontece? Entre mim e o comerciante, nós estaremos fazendo o quê? Um contrato. Ele afasta aquela característica fundamental do título de crédito, ordem de pagamento à vista, e passa a ser um contrato entre as partes. Este, portanto, deve ser o fundamento na hora de uma determinada ação. Vamos mencionar aqui o exemplo mais comum. Você efetua uma compra e emite um cheque pós-datado. O comerciante, ou por má fé, ou ainda por algum erro, ele pega e deposita aquele cheque antecipadamente. O que acontece? O que pode acontecer? Aquele saldo que estava na sua conta era para pagamento de outros cheques que foram emitidos. O que vai acontecer normalmente? Paga-se aquele cheque, a sua conta fica com saldo negativo. Ao chegar os outros cheques que foram dados realmente à vista, o banco pode fazer a devolução por insuficiência de saldos. Resultado: o seu nome será negativado junto ao Banco Central, será incluído nos órgãos de proteção ao crédito, enfim, você sofrerá, além de um dano material, um dano moral. Com qual fundamento você poderia reverter essa situação? Porque, de um lado, eu tenho a lei que fala que o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Não se considera nenhuma cláusula escrita além daquelas convencionais. Por outro lado, eu tenho uma prática, eu tenho um costume, adotou-se esse costume. A jurisprudência, a doutrina tem entendido tranquilamente que, nesses casos, o fundamento seria esse que nós falamos. Como houve uma quebra, um descumprimento deste contrato, você ingressaria com uma ação de indenização por danos materiais e morais com base nesta quebra contratual. Ou seja, uma das partes não cumpriu aquilo que foi pactuado. Independentemente se ele agiu com culpa ou dolosamente, isso não vem ao caso. Nesse caso, ele deve indenizar por esta ação nesse caso. O cheque pós-datado, nós observamos, tem diversos trabalhos, muita coisa nesse sentido, mas basicamente, por ele funcionar desta forma, o que mais tem incomodado? Já que as partes aceitaram desta forma, as partes devem cumprir exatamente de acordo com aquilo que fora pactuado. Outro problema que representa o cheque pós-datado é com relação à prescrição. Quando que começa o prazo de apresentação? Quando que começa a correr o prazo prescricional? Se eu tenho lá no final do cheque, bom para, e na data de emissão uma outra data, a data do dia. Nós já falamos agora mesmo que eu tenho 30 dias ou 60 para apresentar. Após esse prazo, mais 6 meses de prescrição, de prazo prescricional. E quando eu coloco bom para, às vezes acontece de um cheque emitido para 90, 120 dias, 180 dias. E aí, como é que eu resolvo esse problema? Se eu aguardo aquela data, aquele cheque volta sem suficiência de fundos, qual o prazo que vai valer para início de contagem de tempo? A data de emissão ou a data bom para? Aqui, mais uma vez, nós devemos recorrer à doutrina e à jurisprudência. É óbvio que há julgados nos dois sentidos, mas é de bom senso, já que é assim que funciona, já que é um costume no comércio, que o prazo prescricional começa a correr a partir daquela data que você pôs bom para, ou seja, aquela data pós
datada, né, que foi mencionada aí no cheque, o prazo de apresentação e, consequentemente, o prazo prescricional começaria a correr daquela data. Repito, isso não é uma verdade acabada, tem juízes que são extremamente legalistas e que entendem que o prazo prescricional começa a correr da data de emissão. Porém, há uma corrente mais tolerante que permite e que considera o início do prazo prescricional de apresentação exatamente desse bom para que fora incluída no cheque. Nós temos aí algumas espécies de cheque. Primeiro deles, que é muito conhecido, o chamado cheque cruzado. O que é esse cheque cruzado? São aquelas duas linhas paralelas que cortam, entre aspas, o cheque e, nesse caso, ele serve, qual que é a grande finalidade do cruzamento? Esse cheque serve somente para depósito, ou seja, ele obrigatoriamente deverá ser submetido às câmaras de compensação dos bancos. No cruzamento, eu tenho duas formas de cruzamento. Eu tenho o cruzamento chamado aí nominal e o cruzamento em branco. O que é o cruzamento em branco? Quando eu atravesso aquelas duas linhas transversais no cheque, eu estou fazendo um cruzamento em branco, ou seja, ele pode ser apresentado para depósito em qualquer banco. Eu também posso fazer esse cruzamento chamado nominal, ou seja, entre ou dentre essas linhas paralelas, eu colocaria o nome do banco onde eu gostaria que aquele cheque fosse depositado. Então eu coloco lá, faço a linha e coloco Banco XYZ SA. Significa que aquele cheque deve ser depositado somente naquele banco. Então é uma forma de garantir que, além de ser que ele seja um cheque só para depósito, além de ser só para depósito, deve ser cheque só depositado naquele banco. Temos ainda o chamado cheque turismo ou Traveler's Checks. É um cheque de viagem. Por exemplo, ao invés de levar em espécie, dólares, euros, enfim, para um país que eu esteja visitando, ou a turismo ou a negócio, eu me dirijo a um banco aqui no Brasil, fecha-se um câmbio e eu compro os Traveler Checks. A grande diferença aqui no Traveler Check, ele tem duas assinaturas. Eu faço uma na hora que eu adquiro o título de crédito e uma na hora que eu vou emiti-lo lá no beneficiário, na pessoa onde estou fazendo a compra. Qual que é o benefício do Traveler Check? Que também hoje ele fica um tanto quanto reduzido, já que eu tenho os cartões de crédito, já que eu tenho os cartões inteligentes, né, eu posso também fazer esse uso. Mas caso haja interesse no Traveler Check utilizado aí pelas empresas, quando envia os seus funcionários a outros países, por questão de segurança, não é verdade? Ao invés de levar dinheiro em espécie, eu levo aquele Traveler Check e vou ter aí a oportunidade de uma maneira segura fazer desta forma. Tem ainda o chamado cheque administrativo. O que é o cheque administrativo? Bem simples, de uma maneira simplista. Normalmente, o que acontece com o cheque convencional? O emitente, o sacador, emite a favor de um beneficiário contra o sacado, que é o banco. Esse é um funcionamento convencional do cheque. Já o cheque administrativo nada mais é o seguinte, que o próprio sacado, ou seja, o banco, ele emite um cheque contra o seu caixa. Então veja bem, se eu vou fazer um negócio de um grande valor, vou vender aí uma casa, uma fazenda e tudo mais, que esteja localizada em outra cidade, em outra região. Para não correr o risco, mais uma vez, o que eu posso fazer? Isso dará segurança tanto para o sacador, o emitente, quanto para o beneficiário. Eu me dirijo a um banco, eu tenho lá R$200 mil em determinada conta. O banco reserva aquele dinheiro, ele emite um cheque administrativo, ou seja, onde consta a assinatura, que seria a do emitente, naquele local o banco vai assinar. Consta ali duas assinaturas, que é a regra dos bancos,
Ou seja, nesse caso, o que ele fez? O próprio banco está emitindo um cheque contra o seu próprio caixa. Esse cheque administrativo, ele tem uma credibilidade maior, ele tem uma facilidade. Por quê? Só se acontecer aí uma fatalidade com o banco naquele período para que o credor não consiga receber. Mas, em regra, aquele dinheiro já estará garantido. Com relação aos cheques, aquela observação que nós fizemos lá com as notas promissórias, que são preenchidas em branco, aqui nós devemos tomar o mesmo cuidado ou um cuidado redobrado. Se eu assinar um cheque em branco, o que eu estarei fazendo? O chamado contrato de preenchimento. Ou seja, eu libero a outra parte, se ela tiver má fé, em preencher, em assinar esse cheque com valor totalmente diferente daquilo que nós pactuamos. Ele pode colocar uma data de emissão totalmente diferente daquela que nós pactuamos. E aqui parece uma coisa simples, mas não é. Imagine a seguinte situação: se você emite um cheque e deixa a data de emissão em branco, o que será possível o credor fazer? Ele pode preencher essa data com o dia que ele quiser. Vamos imaginar que nessa data ele preencha, por exemplo, nós sabemos, aqui eu vou ter que fazer um paralelo, que os bens que aquela pessoa tem representam o quê? Garantias para o credor. Imagine, e como que funciona hoje no direito brasileiro? Se eu tenho uma dívida, se eu faço uma dívida hoje e desfaço do meu patrimônio amanhã, esta venda, ela representa o quê? Uma fraude contra o credor. Por quê? O patrimônio que ele tinha aqui nesta data foi vendido de maneira fraudulenta. Então, esta venda posterior pode ser anulada através de uma ação pauliana, que não é um objeto do nosso assunto agora, mas só para exemplificar o quanto é importante, ao emitir um título, qualquer título, especificamente o cheque, que deva ser preenchido todos os campos. Outro campo que é negligenciado, ao invés de preencher o cheque e colocar nominal à pessoa que eu estou passando, qual a vantagem de colocar nominal? Primeiro, é uma prova de pagamento. Segundo, é uma prova de que aquele negócio foi feito naquele momento. Imagine a seguinte situação: você não preenche ali aquele campo nominal, deixa em branco. Ou seja, deixa o cheque considerado, chamado ao portador, que nós já vimos também, já falamos sobre esse assunto. Se aquela pessoa usa aquele cheque para pagamento de algo fraudulento, algo ilegal, o seu nome poderá estar associado àquela prática, porque ninguém passou naquele momento. Quem que? Emitente, beneficiário. Se esse beneficiário, se aqui nesse momento acontece uma fraude, o que pode ocorrer? O seu nome vai automaticamente ficar ligado a esta pessoa. Outra coisa, se você coloca nominal àquela pessoa, já disse, você está vinculando, você está declarando que é para aquela pessoa, e aquilo ali certamente amanhã poderá servir como um meio de prova. Finalmente, com relação ao cheque e estas questões que nós acabamos de mencionar agora, deve-se lembrar que é importante todas essas características que o título de crédito cheque tem, ainda que alguns autores não concordem que ele seja considerado aí um título de crédito, mas entendemos que sim, conforme explicamos, ainda que seja por um espaço bem curtinho de tempo, ele tem essa finalidade de gerar as riquezas. Ele tem aquelas características que nós mencionamos, as formas de assinatura, aquelas 3 formas que falamos, e principalmente com relação ao cheque pós-datado, esses cuidados que devem ser tomados, e ao cheque assinado em branco, que representa ou pode representar um contrato de preenchimento, dando a oportunidade a uma pessoa de má fé a preencher valores que não foram pactuados, datas que não foram pactuadas, colocar nominal a pessoas que não fizeram parte daquela relação jurídica. Então, com relação ao cheque, estes são os apontamentos principais que ora nós fazemos. Assim encerramos aqui esse nosso encontro de hoje.
agradecendo e dizendo que no próximo nós vamos aprofundar um pouco mais a respeito dos títulos de crédito tratados, da matéria de título de crédito tratado no novo Código Civil, e também faremos uma ampliação do título de crédito letra de câmbio. Com relação ao novo Código Civil, é um tema importante. O legislador, na tentativa de regulamentar, de regular o assunto, não foi muito feliz. Mas no próximo encontro nós vamos aprofundar neste assunto. Muito obrigado.